Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos ao meu canal. Estava doida para gravar esse vídeo. Esse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre a nossa viagem de Natal. Nós fomos a Natal 2 vezes. Primeiro foi eu e meu esposo. Nós ficamos encantados com Natal. Amamos a cidade e resolvemos voltar lá com as crianças, né? Na época que a gente foi a primeira vez, a gente não tinha as crianças ainda, mas ele falou pra mim, quando a gente tiver filho, a gente vai trazer as crianças aqui e realmente, assim, é um lugar encantador, é um lugar lindo, é um lugar que vale a pena. Assim, tem muitas qualidades, muitas. Eu acho o povo do Nordeste um povo muito feliz, um povo muito educado, risonho, traz a felicidade dentro deles. Então, desde a pessoa do hotel até a pessoa que está te atendendo na loja, até a pessoa, qualquer tipo de pessoa, eles são muito receptivos, muito alegres, muito educados, né? Então, eu vou contar para vocês a nossa experiência da nossa viagem. Nós fomos, ficamos 8 dias com as crianças lá. Da primeira vez a gente ficou 10 dias. Porque o dia que você chega e o dia que você sai, assim, é o dia da viagem, então não conta, né? Não tem como fazer muita coisa. Então, a gente consegue aproveitar mais durante esse período, né? Porque o dia que você chega, mesmo você chegando no meio do dia, não tem como você fazer um passeio nem nada, né? Então, eu vou olhar aqui pra baixo porque tô com uma colinha. Mas assim, da primeira vez que a gente foi em Natal, a gente foi no... O aeroporto, ele era mais perto, né? Hoje mudou, fizeram um aeroporto mais longe, mas da primeira vez foi bem mais perto, tá? Então isso também deve levar em consideração quando você chegar lá. Nós pegamos um Uber, sempre tem Uber ali, é uma região do aeroporto até a cidade de Natal, dá mais ou menos uma hora, uns 40 minutos, uma hora. Só que, assim, tem pouco movimento entre essas estradas, tá? Mas no aeroporto tem bastante movimento. Então, a gente pediu um Uber, achou super fácil, e o Uber levou a gente até o hotel. Porque quando a gente chegou já era na parte da tarde, então a gente já foi direto pro hotel. Nós ficamos no Praia Mar. Esse hotel, ele tem um beach club, que a gente tem acesso ao beach club. Então, nós chegamos, fizemos o check-in e fomos direto pro beach club. E o beach club, ele é assim, tem a estrutura do beach club e tem uma passagem para você ir até a praia, tá? Da primeira vez que a gente foi, a praia de Ponta Negra, ela era bem melhor. Eu não, quando a gente chegou lá, já tinha uns 4 meses que o prefeito tinha feito alguma coisa na praia, então ela não tá muito legal. Então você quase não vê ambulante, você quase não vê gente ali. Ela tá bem ruim, assim, sabe? Então a gente ia lá, tirava foto, dava um mergulho e depois voltava pro Beach Club. Que aí você ganha um cartão e tem como você entrar no Beach Club através desse acesso, né? Aí o Beach Club tem recreação, tem piscina, tem música, tem show, tem bastante coisa. Então, esse primeiro dia, a gente ficou ali. Esse hotel eu fechei com jantar. A gente saiu para jantar, a gente saiu para almoçar, mas eu fechei com jantar porque, como a gente tá indo com criança, a gente quer. A gente quer segurança, porque eles são um pouco mais seletivos para comer. A gente come de tudo, a gente quer experimentar tudo, a gente tá lá, a gente quer comer frutos do mar e tal. Uma criança já é um pouco mais enjoada em relação a isso, então a gente fechou, porque lá tem o buffet deles, é batata frita, é nugget, é bife, enfim. Então a gente sabia que para ser melhor para eles, né? Então a gente fechou com jantar, tá? E aí a gente saiu, aí a gente jantava lá. Lá escurece mais cedo, então a partir de 6 horas o jantar já está pronto. Então, mesmo que a gente não fosse jantar, eles comiam alguma coisa. E como ali no Praia Mar já é na Ponta Negra, a gente fica muito pertinho da feirinha.
que tinha lá. Então a gente ia jantar e saía pra ver feirinha e voltava e tal. E deu super certo, tá? Também tem vários lugares. Na frente do hotel tinha uma feirinha com barraquinhas que vendiam um monte de coisa, de comida mesmo. Do lado tinha um galpão. É como se fosse um shopping, mas era tipo um camelô, só que dentro de um galpão, de uma galeria mesmo, sabe? Que era só lojinha. Aí no final tinha uma praça de alimentação. E do outro lado da rua, você só atravessava a rua, também tinha uma galeriazinha com lojinha, com não sei o quê. E mais pra frente tinha a feirinha que tem até o letreiro da Ponta Negra. Então, esse hotel foi muito bem localizado, tá? No segundo dia, a gente sempre pegou Uber, tá? Nessa viagem. A gente não alugou carro, a gente preferiu pegar Uber. Então, a gente pegou o Uber até o sul, na praia de Pirangui. Então, a gente ficou lá na praia de Pirangui, foi ótima, a praia maravilhosa, linda, porque tem muitas praias no norte e muitas praias ao sul. Então, ora você faz parte sul, passeios do sul, ora você faz passeios ao norte. Então, a gente pegou e foi lá na Pirangui. Só que a gente descobriu que a gente estava muito perto do Cajueiro. Como a gente já tinha ido da primeira vez, a gente falou assim, vamos lá no Cajueiro. Então, aí a gente foi no Cajueiro. Tanto é que, na primeira vez que a gente foi no Cajueiro, quando a gente saiu da visita, que a gente comprou esse passeio. Então, o cara ia guiando, a gente ia falando e tal. No final do passeio, eles davam um copinho de suco de caju. Do cajueiro, do próprio cajueiro. Dessa vez não teve nada disso. Não teve amostra, não teve nada. Então, achei que caiu um pouco, mas vale a pena conhecer, claro, né? Aí a gente foi com o cajueiro. E aí, praia cansa, aquela coisa toda. Então, a gente pegou, voltamos pro hotel, tomamos banho, fomos jantar. E aí, a gente saiu pra feirinha. Aí, no terceiro dia, aí foi o melhor dia, foi assim, maravilhoso, que foi o passeio de buggy. Quando você viaja, gente, tem muitos passeios pra fazer. Tem muitas coisas pra fazer. Então, na minha cabeça, né, eu tenho a consciência que eu não consigo fazer todos os passeios. Então, eu sempre busco pegar os melhores passeios para poder fazer, não só que agrade a mim, mas que as crianças também. Por quê? Porque, veja bem, eu não gosto de mergulhar, digamos assim. E tem muitos passeios que oferecem mergulho. Então, assim, por mais que você vá até as piscinas naturais e não mergulhe, enquanto as pessoas lá estão mergulhando, você vai estar fazendo o quê? Então, procura ver um passeio que combine com você, com o que você goste, sua família goste, para você não pagar caro e não usufruir. Então, assim, a gente foi da primeira vez, que tava só eu e meu esposo no passeio de buggy, só que a gente dividiu com outro casal. Então, a gente comprou um passeio, dividimos com outro casal. Eu lembro que na época, tem uns 13 anos isso, 12 parece, nós pagamos R$100 cada um. Então, nós pagamos 200, a outra pessoa pagou 200. Só que dessa vez, a gente pagou R$500 e o cara fez desconto pra gente, porque somos uma família. Então, assim, como a gente fez da primeira vez, é o dia inteiro de passeio. Você sai de manhã, o bug te pega no hotel de manhã. Se você fechar com o bug, ele vai te pegar no hotel. Se você fechar com uma agência, a agência vai passando em todos os hotéis, vai pegando hóspede por hóspede, te leva num ponto de encontro e ali vai distribuindo no bug. Como a gente contratou direto com o bug foi lá no hotel, pegou a gente e levou a gente já. Então a gente saiu do hotel de bug e foi direto para as dunas. Gente, foi o melhor dia da viagem. O melhor. Se você não tem dinheiro para fazer passeio nenhum, o de bug você tem que fazer lá. Eu sei que em outros lugares do Nordeste tem passeios de bug. Só que lá em Natal foi o único.
Eu não fui em bug em lugar mais nenhum, tá, gente? Mas lá é onde tem as dunas. É onde o bug vai. O bug vai nas dunas. E é maravilhoso. É incrível. Vocês têm que ir. É assim, é o melhor passeio da vida. Então vocês vão lá, as crianças se amarraram. Ele tem um ponto aqui na subida lá que ele para, tira foto. Deve estar passando algumas fotos aí pra vocês. E aí aí o que acontece? Ele vai subindo, vai descendo, vai subindo e vai descendo nas dunas. Quando chega uma hora que ele vê que ele não consegue mais acelerar, o bug desce de ré. E é muito engraçado, as crianças se amarram. E a ideia é isso mesmo, né? E é muito vento. Nós fomos, é onde o vento faz a curva, literalmente. Então, você não sente queimar, passa bastante protetor. Então, assim, foi muito bom. E ele para nos pontos digamos assim, uns pontos chaves. Por exemplo, ele para onde tem o esquibunda. Da primeira vez eu desci de esquibunda, dessa vez não. Dessa vez não. Então, assim, tem o esquibunda, tem onde você escorregar. Então, ele vai parando nesses pontos aí que são estratégicos, né? Depois ele para numa lagoa, aí tem um almoço, tem um monte de coisa. Depois ele vai para as outras dunas e tal. Só sei que você chega em casa às 5 horas da tarde. E lá escurece mais cedo. Então, assim, é um passeio incrível. Você não pode deixar de fazer, que é o melhor que tem. E é o dia inteiro, tá? Então, aí você chega nesse passeio, nesse bug, e a gente foi pro hotel, tomou banho e tal. E aí, à noite, a gente foi pra feirinha. A gente sempre ia pra feirinha, porque a gente tava perto da feirinha, né? Aí, no quarto dia, a gente foi no Litoral Sul, no Barra Mares, que é um beach club. É um beach club que tem tipo um caranguejo gigante. Acho que tem uma foto das crianças aí. E a gente almoça ali, fica ali, e é o dia inteiro. As praias ali são maravilhosas. Água quentinha, enfim, maravilhoso. A gente ficou ali o dia inteiro. Aí depois a gente voltou. E aí a gente foi jantar Tem 3 restaurantes que eu quero indicar pra vocês. Um é Farofa d'Água. O outro é Camarões, que sem dúvida é o melhor de todos. É o melhor não, assim, não é só de Natal. Só tem lá, acho que tem em São Paulo também. Não é só em Natal, que ele pra mim, ele é eleito o melhor do mundo, do Brasil, assim. É maravilhoso. E tem o Mangai, que é da região, né? É tipo um self-service, assim, você pega tudo que você quiser e vai pesando. Mas é um restaurante típico, né? Que tem comidas típicas, os garçons e as garçonetes vestem de roupas típicas, né? Então, a gente saiu pra jantar em um deles aí. Na verdade, a gente foi nos 3. Só que no Camarões a gente foi no almoço. Em um desses dias a gente foi almoçar. Bom, o 5º dia, gente, o 5º dia foi incrível também. O 5º dia, eu não sei se eu tô falando assim na ordem, né? Mas foi o passeio do Rio do Fogo. A gente saiu sem o café da manhã, saiu muito cedo. Fomos para o Rio do Fogo. O Rio do Fogo é uma praia, tá? Eu não sei por que leva esse nome, mas é uma praia. A gente foi até lá e a gente foi de lancha até o farol, onde tem as piscinas naturais. Gente, é lindo, é maravilhoso. Tem os corais, você consegue sair, a água bate assim, bem na cintura. Tem o óculos lá e coisa para as crianças mergulharem e tal. Eles aproveitam para tirar foto, né, aquela foto com GoPro que pega, né, a metade na água e a metade. Eles têm um miolinho de pão para fazer os peixinhos ficarem perto de você, bater foto lá. Eu vou passar aí para você ficar aparecendo os peixinhos e tal. É lindo. É um passeio assim que... Tanto é que quando o cara tira a lancha, ele tem que ir com o motor desligado, levantado, vem pegando para os corais não arrebentarem ali, de tão rasinho que é. E só depois ele liga o motor para poder te devolver lá, né, pra praia. Então, assim,
É um passeio incrivelmente maravilhoso. O restaurante de lá não é muito barato. Por que eu tô falando que não é muito barato? Porque é uma comida muito simples, é um lugar muito simples, a comida é boa, é gostosa, mas é um lugar muito simples pelo que a gente paga, na minha opinião. A gente pagou praticamente o mesmo preço de camarões, só que a gente comeu muito melhor no restaurante Camarões. É muito mais requintado, é um restaurante de primeira linha, né? Então, assim, achei um pouco caro, mas eles vivem de turismo e é isso aí. Isso aí, né, não tem que falar. Depois do almoço, porque esse passeio, você fica lá o dia inteiro. Só que você escolhe se você quer fazer o passeio de quadriciclo ou não. A gente escolheu fazer. Então, dura 1h30, mais ou menos, esse passeio. Então, o que acontece? Eu fui com a Lavínia e o Delcio foi com o Felipe, depois trocou, alguma coisa assim. A gente vai andando de quadriciclo. É muito legal, muito legal. A gente vai andando. E tem um guia, então você vai. É uma filinha, né? Você vai andando atrás, então não tem como você se perder. Você vai andando e aí você passa aonde tem os geradores eólicos. Assim, na época minha filha estava estudando sobre isso. E, gente, é diferente de quando você vê. Eu lembro que quando eu estudava, eu ficava só imaginando, eu via foto nos livros, mas eu não via. Então você não tem admiração. Por mais que a pessoa fala que é grande, aquela coisa toda, você vendo funcionar, é diferente. Então, assim, eu acho essas viagens ricas em história por conta disso também. Então ela, mãe, é o que eu tô estudando, olha que legal. Eu falei, tá vendo como é que é bom? É assim que roda. Então, até no trajeto, quando a gente vai de van, a gente olha bastante geradores, assim, bastante geradores de energia eólica, assim. Então, tem alguns pontos que tem mais. Então, aí a gente pôde ver, a gente passou debaixo de um, foi incrível. Aí ele para tirar foto, aquela coisa toda. E aí depois ele vai guiando até a volta. Então tem hora que a gente passa pertinho do mar, tem hora que a gente passa nas dunas, tem areia da praia que a gente vai passando. Então assim, esse passeio, as crianças, tirando do bug, esse é o segundo melhor passeio que a gente fez. Foi maravilhoso, são vários passeios num só, né? Você vai lá nas piscinas naturais, você anda de bug, anda de quadriciclo. Então, assim, foi maravilhoso. A gente sai de lá bem tarde, umas 3h30, parece, 3h30, 4h. E já chega lá no hotel já quase 6h, né? Se não for 6h. Então, é bastante cansativo. E aí a gente sai pra jantar. E aí depois a gente foi no último dia, não, no 6º dia, a gente foi eu nem sei mais qual dia, gente. A gente foi pro Beach Club. A gente ficou porque o que acontece, gente? Quando a gente tá viajando com criança, a criança cansa. Chega uma hora, por exemplo, se a gente vai no domingo, chega na quarta-feira, eu já tô tendo que acordar eles pra poder ir pra passeio, senão vai perder aquela coisa toda. Então, não é no mesmo ritmo que era só eu e meu esposo. Porque quando a gente foi lá, que a gente passou 10 dias, eu não lembro se a gente passou 10 dias contando com a ida e com a volta, ou se foi 10 dias livres. Eu sei que a gente fez passeio todos os dias. Apenas na quarta-feira, a gente alugou um carro e ficou no shopping e não fez passeio, porque à noite a gente foi no estádio, no Arena das Dunas, que ia ter um jogo, e a gente era um time deles lá, um de Fortaleza, e aí a gente foi no estádio, ele queria ver, né, o estádio e tal, e a gente foi. Então foi o único dia que a gente não fez passeio de excursão. Mas o resto, a gente fez passeio todos os dias. Agora, com criança, não é assim. Por quê? Porque é no ritmo deles, cansa, é mais devagar. Então, assim, no dia anterior, a gente acordou 5h da manhã, a gente saiu sem café da manhã e a van não parou em lugar nenhum para tomar café. Então, foi um pouco mais cansativo. Agora, no outro dia, a gente já ficou no Beach Club, já ficamos mais relax. Aí almoçamos lá no restaurante. E aí, à noite, a gente saiu para jantar.
Aí a gente foi no Mangai nesse dia. Acho que foi nesse dia que a gente foi no Mangai e tal. Inclusive, ainda tem que contar que nessa viagem ainda tive que levar meu filho no hospital, que deu febre nele. Ele pegou uma infecção, então ainda teve que sair lá com medicação. Então, assim, tem que... São coisas que a gente não programa, mas que pode acontecer. Então, eu não sou de comprar, quando eu viajo assim, eu não sou de comprar passeio com antecedência. Mas eu sei exatamente quais eu gostaria de fazer, né? Por exemplo, se tem um igual de piscinas naturais, eu vejo, mas quando vai chegando perto, né, da viagem, eu vejo o tempo, vejo o clima, vejo como é que vai estar a maré, tábua de maré, aquela coisa toda, pra poder já, ó, tal dia é bom pra ir pra fazer esse passeio. Se tem um ambiente fechado que a gente quer visitar, se tiver dando chuva, pega o dia que tá chovendo pra ir nesse passeio. E aí a gente vai adaptando, né? Então, cada caso é um caso. A gente vai analisando mais perto da viagem. Mas tem alguns passeios que a gente quer fazer, então a gente já vai listando. E eu sempre deixo um dia livre. Geralmente, o último dia é sempre livre, pra às vezes comprar um lembrancinho, comprar alguma coisa, né? Mais ou menos assim que eu vou fazendo. No último dia, a gente foi para uma praia, eu não tenho muita certeza, mas eu tenho quase certeza que foi a praia de Cumurupim. Essa praia não é uma praia para turista, não, é bem afastada, é mais ao sul, é depois da Praia das Tartarugas. A gente foi com um casal de amigos nosso que mora lá. Então, assim, mais especificamente do meu esposo. Então, assim, assim, essa praia é linda. A gente até alugou um carro para poder ir. Então, essa praia é linda. Essa praia, tem várias pedras assim. Então, quando a maré tá baixa, é piscina, é piscininha de água quente. Depois que, né, do almoço, vai aumentando a maré, ela não aumenta de uma hora para outra. Então, assim, dá umas 3, 4 horas, aí a gente volta. Então, assim, a maré tá subindo. Aí a gente saiu da praia, que aí a gente foi pra Aí a gente foi lá, voltou pra... a gente voltou pro centro e aí a gente foi pra sorveteria, foi pra alguns lugares pra depois a gente sair pra jantar de novo. Então, essa praia é uma praia assim que é uma piscininha natural, é linda, é maravilhosa, vale a pena conhecer. Coco a R$ 2, gente. Um coco R$ 2. Então, assim, foi incrivelmente esse passeio, essa viagem foi maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí a gente pegou esse carro e desse carro a gente voltou entregamos no aeroporto, que aí são mais 40 minutos, né? Aí a gente entregou no aeroporto de Natal, tá? Que fica, eu acho que em Parnamirim, né? Que é uma cidade perto. Então, assim, foi uma das melhores viagens que a gente fez. Na verdade, eu sempre acho que toda viagem é maravilhosa. Eu sempre acho que toda viagem é boa. A gente não consegue fazer todos os passeios, mas eu gosto de viagem que, nossa, eu quero voltar, aquela coisa toda. Então, foi uma viagem muito especial, porque a gente queria muito apresentar Natal para os nossos filhos. A gente amou tanto a cidade, a gente gosta tanto daquele povo, a gente trouxe com tanto carinho, né? Que a gente queria mostrar isso para os nossos filhos. E realmente eles ficaram com essa apreensão de que, mãe, aqui é lindo, aqui é maravilhoso, eu tô encantada. E obrigada, eles falam, né? Obrigada por ter me trazido aqui, por eu ter conhecido. E não tem nada mais gratificante, né, pra gente do que mostrar algo pra quem a gente ama, que a gente gosta, né? As paisagens, os passeios. Então, assim, da primeira vez que a gente foi no aquário, foi no forte, foi em tanto lugar, gente. A gente foi em João Pessoa, fez um passeio em João Pessoa, de ir e de voltar. Foi um passeio incrível, porque esse de João Pessoa, a gente foi em Pipa. A gente fez muitos passeios da primeira vez que a gente foi. Só que a gente pegou esse passeio, por exemplo, de João Pessoa, sai muito cedo. E tem dias, acho que era terça e quinta, né? Então, assim, a gente vai adaptando à medida que a gente vai conseguindo, né? Eu também quero levar as crianças em João Pessoa, quero levar as crianças em muitos lugares, assim como vocês. Quem identifica comigo, quem gosta de viajar, que tá aqui vendo meus vídeos, gosta de levar
né, as crianças, os filhos, e viajar em família, né? Não adianta eu ir sozinha e querer, eu vou estar lá querendo mostrar para os meus filhos todos aqueles lugares, todos aqueles passeios, né? É claro que eu entendo que tem passeios e tem viagens que não são legais para as crianças, que não é que não são legais, que não vale a pena, eles não vão entender naquele momento, mas a gente quer deixá-los levá-los naquele passeio, naquele lugar legal, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.